Sou Marco Aurélio Nogueira, este é o programa Diálogos, uma promoção conjunta do Ateliê de Humanidades e do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia. Sejam bem-vindos. O problema não é só brasileiro ou da América do Sul. Ressoa no mundo todo. Onde estão as esquerdas? O que são elas hoje, num mundo em que tudo parece fora da ordem e sem rumo muito claro, em que a própria ideia de futuro parece esmaecida? Uma ideia de futuro sempre foi uma das grandes estrelas guia das esquerdas, junto com a igualdade, a justiça social e o universalismo, ou seja, a ideia de que todos merecem viver de forma digna, independentemente de suas características físicas, de gênero ou de opção sexual. Hoje, as esquerdas não falam somente essa linguagem. As esquerdas teriam se tornado woke, ou seja, teriam despertado para os temas transversais e para o questionamento dos paradigmas tradicionais vistos como opressores, passaram a se concentrar em novas postulações morais que definem a raça, a etnia, o gênero e a opção sexual como fatores prioritários nas lutas sociais. O Brasil realizou eleições municipais em 2024 e as esquerdas tiveram péssimo desempenho. Anos antes, em 2013, uma gigantesca manifestação popular sacudiu o país, sem qualquer direcionamento ou influência das esquerdas. No Chile, hoje governado por um presidente de esquerda, Gabriel Boric, a história tem sido exemplar. Entre 2019 e 2020, grandes manifestações populares alteraram a fisionomia política do país. Foi o estalido social, a explosão que produziu grande impacto na vida chilena. Diferentes setores, classes, regiões, partidos, associações sindicais e estudantis ergueram-se contra a desigualdade e a inoperância elitista do sistema político, defendendo a elaboração de uma nova Constituição. A proposta, no entanto, foi rejeitada pela população. Temos em tela, portanto, alguns elementos para um bom debate reflexivo. Para conversar sobre isso, convidei o sociólogo chileno Alexis Cortés, a quem agradeço desde já pela aceitação do convite. Alexis é sociólogo pela Universidade Católica do Chile, mestre em sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e doutor em sociologia pelo IESP, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atualmente é professor da Universidade Alberto Hurtado, no Chile. Em 2022, publicou o ensaio Chile, Fin del Mito, Estalido, Pandemia e Ruptura Constituinte, obra que pode servir de referência para esse nosso diálogo. Seja bem-vindo, Alexis. Muito obrigado, Marco Aurélio, pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Comecemos, então, pelo Chile. O estalido social de outubro de 2019, cujo quinto aniversário está acontecendo agora, em 2024, foi marcante em termos de ativismo social. Foi um impressionante movimento de massas duramente reprimido pelo governo da época, de Sebastián Piñera. Impulsionado pelas manifestações, Gabriel Boric, ex-líder estudantil de esquerda, foi eleito presidente da República em dezembro de 2021. Uma Assembleia Constituinte foi aprovada para redigir uma proposta a ser submetida a um plebiscito popular. Em setembro de 2022, a proposta foi rechaçada por 62% dos eleitores chilenos, fato que se repetiu no ano seguinte. Boric admitiu que a derrota do plebiscito foi clara, contundente e reconhecida plenamente por nós. Não podemos pretender ser uma vanguarda, disse ele, sem ouvir
os resultados da maioria. Alexis, por que as coisas caminharam nessa direção? A sociedade chilena se mostrou conservadora demais, o sistema prevaleceu, a proposta foi exageradamente ambiciosa, houve falhas de concepção ou os partidos de esquerda não souberam interpretar a opinião e os valores da maioria dos chilenos. Foi por tudo isso que você falou em fim do mito? Bom, são grandes perguntas. Eu não sei se vou conseguir responder todas, mas posso começar explicando por que a ideia do fim do mito. O Chile foi apresentado para a região como o paradigma, como exemplo de desenvolvimento, por como foi capaz de conjugar, por um lado, um modelo de abertura econômica, um modelo neoliberal, herdado da época da ditadura e aprofundado durante os governos democráticos, e a democracia. Porém, o que deixou em evidência o estallido social foi, entre outras coisas, uma forte contradição entre neoliberalismo e democracia, que gerou uma enorme distância entre política e sociedade, uma fratura, um divórcio entre política e sociedade, que levaram a que, por um lado, elementos fundantes da vida social fossem extraídos da deliberação, particularmente o que tem a ver com a ideia de desenvolvimento, e, por outro, porque a ditadura herdou também uma Constituição cujo objetivo, cuja função era limitar as possibilidades de mudança, fazendo mais pequena a área da política, porque muitas políticas tipicamente social-democratas, social-cristãs ou socialistas são inconstitucionais em matéria de saúde, em matéria de educação, em matéria de seguridade social e em matéria também de trabalho. Com isso, a política que, além do mais, durante muito tempo implicou uma sobre-representação da direita, levou a que essa política, por um lado, virasse mais impotente, era uma política que era incapaz de gerar transformações, porque tinha, por um lado, a sobre-representação da direita, e quando conseguia uma maioria, tinha um tribunal constitucional que falava essa proposta igualitária, progressista de política pública é inconstitucional. Com isso, a política ficou também mais indiferente, né, das demandas sociais. E isso foi aumentando essa distância e foi larvando, foi criando um descontestamento, uma insatisfação cada vez mais forte na sociedade, que não tinha formas de expressão através da política institucional e que se apresentou através de mobilizações sociais, através de um ciclo de mobilização. O estallido social, o que marca, entre outras coisas, é uma inusual, uma pouco provável sincronia entre ciclos de mobilização e ciclos de contestação com ciclos políticos. Ou seja, as mobilizações de 2006 dos secundaristas, 2011 dos estudantes universitários que questionaram a mercantilização do direito à educação, e com 2019, mas também com outras mobilizações ambientalistas contra o sistema de previdência social, foram mudando a paisagem política, modificando a oferta partidária, gerando novos movimentos, como o movimento político que levou o Gabriel Boric à presidência, mudando também a composição do Congresso, e onde a própria eleição do presidente Boric é resultado dessa janela que abriu o ciclo de mobilização. Nesse contexto, o fim da Constituição do Pinochet era o principal legado que o estallido ia deixar no país. Porém, como você bem explicava, esse texto termina sendo rejeitado. E por que rejeitado? Bom, aí também
dá para falar muito, pero o primeiro que eu diria seria que o estallido social instalou fortemente enquadramento de mudança, onde na eleição presidencial, que termina ganhando Boric, todos os projetos políticos, salvo o da extrema-direita, do José Antônio Casti, disputaram a ideia de mudança. Até a direita tradicional. Não? Quem era o projeto político que conseguiria canalizar, veiculizar a mudança social? E esse enquadramento foi se enfraquecendo ao longo do tempo. Para isso foi muito importante a pandemia, que uma das coisas que eu revisaria o argumento do livro que você estava resenhando no começo, o Chile Fim do Mito, porque eu achava que a pandemia, o que ia mostrar era a importância do público, do fortalecimento do Estado, por um lado, um Estado capaz de dar respostas a necessidades desse tipo, e, sobretudo, a necessidade de uma saúde pública mais forte. Porém, o que a pandemia terminou fazendo foi, por um lado, interromper o ciclo de mobilização até que se decreta isso de ficar em casa, né? Durante a pandemia, que foi quase 2 anos que os chilenos ficamos dentro de casa, se interrompe toda essa rede social que tinha se ativado com o ativismo político, com as mobilizações, com a ativação dos bairros, com as novas organizações que se criaram. E, por outro lado, levou a que essa ideia de saídas coletivas, de respostas coletivas, se enfraquecesse por esse recuo ao próprio lar, ao indivíduo, onde ficaram exacerbadas as ideias do indivíduo, não no ponto que ficou na Argentina, que virou esse discurso pela liberdade, né? Mesmo com os chilenos ficando mais tempo trancados nas suas casas. Mas sim ativou com mais força o outro grande enquadramento, que para mim sintetiza a disputa política em termos comunicacionais, que é o enquadramento da ordem, que já tinha aparecido com força no primeiro turno da eleição presidencial, que quem ganha é o José Antônio Casti, da extrema-direita, o nosso Bolsonaro. E que já tinha um alerta aí forte, porque, bom, toda mobilização, o Marx falava de que toda revolução, que não chegou a ser uma revolução, mas ficou perto de uma situação revolucionária, toda revolução gera uma contra-revolução. Por um lado, então, se criou essa demanda por ordem e a pandemia aprofundou. E, em relação ao plebiscito, tem várias pesquisas mais recentes, com bons dados empíricos, que mostram que terminaram sendo mais razões contextuais que textuais as que explicam o resultado final. Ou seja, a resposta está muito mais fora do texto mesmo, das propostas, que dos enquadramentos políticos nos quais se deu a discussão. Uma discussão que a direita soube canalizar e soube capitalizar mais forte, criticando a Convenção Constitucional por ser um reflexo do pior da política, mesmo sendo o lugar onde tinha mais presença os independentes, mais próximos da esquerda, e onde a promessa era a renovação da política, fazer outra política, mas que terminou sendo a mesma coisa, para as pessoas. E não é que o Chile tinha virado mais conservador. Por um lado, mudaram as prioridades políticas, porque nós nos encontramos de volta da pandemia com uma crise de segurança pública muito forte. Por quê? Porque durante a pandemia o crime organizado mudou, criou novos mercados e se fortaleceu. E modificou substantivamente a agenda pública chilena. E, por outro lado, tem uma crise migratória, que tem elementos que se juntam com essa crise de segurança. Porque chegou um crime organizado que vem de fora, com outros códigos delitivos diferentes do que a gente estava acostumado aqui no Chile. O eleitor
não é o eleitor, não é o voto médio que se chama, não é um eleitor mais centrado. A grande diferença é que entre o plebiscito de entrada, que definiu o processo constitucional, que ia ter numa Constituição e que ia ser por um órgão completamente eleito, que foi com voto facultativo, quando foi a saída, o plebiscito de saída, apruebo ou rechaço, foi com voto obrigatório. Então, primeiramente, foram eleitos os convencionais constituintes, com muita presença de movimentos sociais, de grupos ligados às lutas ecológicas, indígenas, feministas, que foram na Constituinte fazer uma proposta próxima dos que elegeram eles, mas quando foram apresentar, se apresentaram para outro público. Um terço de novos eleitores. E esses eleitores não é que fossem mais de direita, nem mais conservadores. Eram despolitizados, desconfiavam da política e desconfiavam de qualquer proposta. E não só numa negação, do meu ponto de vista, do estallido social, mas representam a dimensão mais destituinte do estallido. Criticar isso tudo que está aí. E, em boa medida, muitos deles, que a maior parte se inclinou por rejeitar a proposta da convenção, procuraram castigar a política através do voto. Buscaram castigar o governo do Boric e, com isso, terminaram rejeitando essa Constituição. Mas o que eu lembro das pesquisas que eu fiz na época, minha conclusão é que esse eleitor ia rejeitar a proposta que fosse. Tanto foi que, depois, em um novo contexto, onde já a discussão é segurança pública e imigração, e terminam elegendo majoritariamente conselheiros constitucionais da extrema-direita, essa Constituição também é rejeitada por uma porcentagem próxima. Alexis, se eu entendi bem, acho que eu entendi, porque você foi muito claro, a sua explicação é basicamente estruturada pelos efeitos da pandemia, por um lado, e pelo um certo tipo de insegurança que se estabeleceu na sociedade chilena, ou numa parte expressiva do eleitorado chileno, né, em relação a vários problemas. Então, os eleitores, que acabaram decidindo o destino da proposta que foi submetida ao plebiscito, se não me engano, 2 vezes, né, acabou por se refugiar numa certa malha de segurança, ou seja, fixando um parâmetro de ordem e de conservação mais claro do que pretendiam as forças mais progressistas do Chile. Então, eu digo isso para te perguntar se, do ponto de vista dos manifestantes, dos partidos que fizeram a arrancada que elegeu Boric, houve uma má avaliação da correlação de forças na sociedade chilena. Se houve alguma falha desse tipo, por exemplo, um excesso de postulações identitárias que acabaram, de algum modo, hostilizando as identidades tradicionais, como é que você analisa isso? Porque os progressistas, eles não saíram de cena. E, nos últimos anos, com o governo Boric, eles voltaram a ter, até certo ponto, até onde eu entendo, um bom espaço de atuação na vida política chilena. Né? Quer dizer, agora houve uma mudança nos problemas. Esse problema do crime organizado que você mencionou, tudo isso seguramente interferiu. Mas o meu ponto é saber se houve algum tipo de avaliação equivocada da correlação de forças. Eu, quando li o teu ensaio, eu até achei que o mito a que você se referia era o mito de uma esquerda potente, de uma esquerda democrática potente, que não teria se revelado competente do ponto de vista da análise da correlação de forças. Eu fiz uma leitura apressada do seu texto. Qual é a tua visão a respeito desse ponto em particular? Sim.
Bom, primeiro, em relação à ideia de mito, né? O Chile foi vendido para fora como o modelo para os países em desenvolvimento. Eu lembro um dos debates presidenciais onde perguntaram tanto para Serra como para Dilma qual era o país que eles olhavam como referência, e os dois mencionaram o Chile, que não é o Chile do estallido, né? O Chile do estallido, o Chile do crescimento, da estabilidade política e econômica. Porém, esse Chile era um mito, porque esse Chile escondia, por um lado, a forte desigualdade, né, que a gente concorre com o Brasil para ser dos países mais desiguais da América do Sul. 1% da população concentra 50% da riqueza, e os 50% da população tem riqueza negativa, está endividada. Se você vem para o Chile, claro, você vai ter carros importados baratos, computadores baratos, mas o custo da vida é muito caro. Porque porque foi enfraquecido, tudo público enfraquecido. Até pouco tempo atrás, a universidade pública era paga. A saúde paga. A previdência, a projeção da minha previdência, que eu sou um professor universitário que tem um emprego estável, minha projeção é que eu ganhe 1/4 do meu salário quando eu me aposento. E isso que eu tenho, que eu contribuo todos os meses, né? Mas na população isso é ainda pior, porque as condições de emprego são muito ruins. O Chile tem o índice de suicídios das pessoas maiores, dos idosos, é maior que o resto da população. Porque simplesmente com o que ganham, mesmo agora tendo uma aposentadoria universal, que é inferior ao salário mínimo, né, porque a metade do país não conseguia chegar a juntar o dinheiro suficiente para uma aposentadoria básica, né? E isso é porque nós temos só um sistema de capitalização individual, que era o que se queria instalar no Brasil, na época do estallido. Essa era a discussão que estava fazendo o Bolsonaro. E com o estallido social, né, o que aconteceu foi que essa ideia de que o Chile era um modelo acabou. E isso, entre outras coisas, influiu em que o Bolsonaro não tivesse condições de avançar numa reforma da Previdência nessa direção. Porque no Chile, poucos meses antes do estallido, um idoso que trabalhava limpando a praça que está frente ao Palácio da Moneda faleceu porque as pessoas morrem trabalhando. Porque se só vivem da aposentadoria, não conseguem viver, só sobrevivem. Bom, isso leva a que, mesmo com tudo o que aconteceu, as pesquisas mostram de que a maior parte dos chilenos e chilenas ainda querem mudança. Porém, junto com a mudança, os chilenos ao mesmo tempo querem ordem, querem tranquilidade, querem ter seus projetos de vida, não querem perder o que já ganharam. Então, isso gera uma situação que é um pouco mais complicada, e onde eu acho que a esquerda, eu acho que teve uma falta de ponderação do que implicava disputar uma eleição com um eleitorado totalmente diferente. Não? Tínhamos um país que, antes dessa eleição, tinha uma disputa mais ou menos próxima, provavelmente sim, com voto facultativo, ou se empatavam, ou se ganhava o apruebo por pouco, né? Mas com 5 milhões de novos eleitores, um eleitorado ao qual a esquerda nunca tinha falado, foi difícil, não? Conquistar um eleitorado que, além do mais, é desconfiado, que rejeita a política, de modo geral, e que desconfia de alternativas, né? Quando, por exemplo, a discussão sobre previdência social, era muito difícil que esse discurso também, muito abstracto, de um texto constitucional, seduzisse essa população. Agora,
teve excessos sim, durante o processo constitucional. Teve muitas personagens, por exemplo, do estallido social, que se caracterizavam, que se fantasiavam nos protestos, que quando são eleitos como constituintes, em algum momento utilizam essas fantasias, e isso é interpretado por uma parte importante da população como falta de seriedade, como uma bagunça, como não levar a sério a proposta, e durante muito tempo a necessidade de um novo texto foi mais forte que a má avaliação que se tinha do processo. Porém, quando se foi aproximando a eleição foi em dezembro, já em abril desse ano, a má avaliação da Convenção Constitucional tinha afetado o texto mesmo. Porque saísse daí, ia ter a marca da má avaliação do processo constitucional. Isso foi complicado e nós não conseguimos reverter. Agora, que teve... eu discuto muito acá com alguns colegas se o problema do texto foi ser identitário ou não. Tem colegas que afirmam de que a questão da desigualdade não foi tratada, o que eu acho que é falso. Efetivamente, foi uma Constituição paritária, metade homens, metade mulheres, uma forte presença do debate feminista. Foi uma Constituinte com vagas reservadas para os povos indígenas. Primeira vez na história que acontecia algo assim no Chile. E por primeira vez, os grandes partidos tradicionais não tiveram representação nela. Foi um espelho da sociedade, que aparentemente a própria sociedade não gostou de ver o reflexo. E, por outra parte, tem uma autocrítica dos movimentos sociais, porque esse texto é o programa histórico dos movimentos sociais do Chile. E, evidentemente, é uma derrota forte e requer uma autocrítica. Mas a autocrítica, eu acho que não podia ser que os movimentos se inibissem de apresentar suas bandeiras. E eu concordo muito com algumas autoras, sobretudo o mundo feminista, que o grande problema foi que o texto terminou sendo uma agregação de demandas e não uma articulação, não um projeto coletivo. Foi somar muitas minorias sem conquistar uma maioria. E com um espelismo, não sei como se diz assim em português. Não, espelismo, tá bom. Um espelismo de um país que tinha mudado em quanto a correlações de forças. Que isso aconteceu. O estallido mudou a paisagem política, politizou muitas pessoas, aumentou o apoio aos projetos de esquerda, porém, essas pessoas foram eleitos por um Chile e, quando tinham que apresentar a proposta, que respondia às pessoas que elegeram eles, majoritariamente. Esse país e esses chilenos já tinham mudado. Tinha acontecido uma pandemia, a prioridade era outra, a prioridade era a segurança, era a questão migratória, por isso votam pela extrema-direita, porque eles falam de segurança e contra a migração. Mas a questão da plurinacionalidade, por exemplo, sim, as medições mostram de que teve uma repercussão. Porém, as questões de conteúdo não foram necessariamente as que definiram a eleição. E o que eu questiono de algum desses colegas é, por exemplo, quando falam de que foi muito feminista, que se está preocupada de coisas como o aborto. Porém, além do aborto ser uma política apoiada majoritariamente pela sociedade, o aborto é uma questão material muito forte. Ou seja, o aborto, na verdade, está proibido para as pessoas, para as mulheres que não têm dinheiro. Tem a questão da desigualdade aí. Tanto é
que quando os conservadores escrevem a seguinte proposta constitucional e fazem perigar, deixam em perigo a legislação que permite o aborto em algumas causas, o que acontece é que as mulheres são as que majoritariamente votam em contra desse texto que aprofundava os problemas que tínhamos com a Constituição da ditadura e que implicava muito retrocesso em matéria de gênero, principalmente. A questão do aborto, uma coisa que existe aqui que é a objeção de consciência institucional. Aqui tem uma legislação do aborto, mas uma instituição que recebe dinheiro público, privada, pode simplesmente definir, pode ficar por sobre as consciências dos médicos e ordenar de que não se praticam abortos terapêuticos, por exemplo, nessa instituição. Mesmo recebendo dinheiro público, porque o Tribunal Constitucional daqui decidiu que isso poderia acontecer assim. Bom, o texto que a direita estava propondo agora incluía isso normado no nível constitucional. Entendi. Agora, Alex, eu acho que, pelo que você traz para essa nossa conversa, seria possível eu fazer o seguinte raciocínio, a seguinte especulação, digamos assim. Se houve, tanto na redação do projeto constituinte, quanto na entrega dele ao voto do eleitorado chileno, um problema de articulação. Né? Quer dizer, você mesmo falou que no projeto havia uma fileira de demandas e faltou articulação ali, em termos de elaboração de um projeto que fosse aberto ao conjunto da sociedade chilena. Por outro lado, no encaminhamento político-eleitoral, parece ter faltado também a devida articulação. Disso, eu concluiria que faltou, talvez esteja faltando ainda, porque isso está faltando no Brasil e em muitos outros países, então é provável que também esteja faltando no Chile, uma espécie de partido. O nome aí deveria vir entre comilhas, entre aspas, que pilotasse, que dirigisse e articulasse os diversos movimentos, as diversas forças da sociedade. O Chile parece ter sido uma espécie de vítima da fragmentação, da desarticulação, ou, para dizer de uma outra maneira, da falta, como diria Antônio Gramsci aqui entre nós, de um moderno príncipe, capaz de ligar os diferentes interesses e propor uma plataforma que fomentasse a construção de uma hegemonia de novo tipo, de uma nova hegemonia, elaborasse melhores condições de afirmação de um consenso programático. É por aí que a gente pode entender essas dificuldades da política chilena? Bom, por um lado, eu insisto em que, claro, teve um grande problema de articulação no nível social. A negociação, a redação do texto foi muito... você aceita minha norma para defender a água, o direito à água, e você aprova minha proposta em relação ao aborto, ou sobre povos indígenas. Né? O povo indígena, ele ia com apenas uma missão, que era essa pequena norma. E, claro, isso, embora acho que seja um grande avanço, que esses movimentos tinham concordado pela primeira vez normas nesse nível, foi insuficiente. O outro grande problema é que o estallido, ao meu ver, é o reflexo desse divórcio entre política e sociedade. Acá tem um sociólogo importante, o Manuel Antônio Garretón, que fala da matriz sociopolítica do país. Aqui, os partidos políticos eram a coluna vertebral da sociedade. Era quase um preditor perfeito da classe social, por exemplo.
A classe trabalhadora com o Partido Comunista e o Partido Socialista, classe média com a Democracia Cristã, o Partido Radical, e a direita com o Partido Nacional, em sua versão liberal e conservadora. Mas isso acabou. Os partidos já não são fonte de identidade, não chegam na sociedade. Os movimentos sociais conseguiram ocupar um espaço que os partidos não estavam chegando agora, mas isso cobre uma parte importante da sociedade, mas não toda ela. Tem esse setor, esse novo eleitorado, obrigado a votar, que se distribui principalmente nos setores populares, mas tem presença nas diferentes classes, que não se identifica nem com os partidos, nem com os movimentos sociais. E a esquerda não sabe como falar para eles. Tá? Pouco a pouco está aprendendo, porque está obrigado a fazer. Mas antes não precisava, porque com os que votavam, era suficiente para ganhar as eleições. Mas isso mudou. Agora, sobre a falta de um partido, bom, o Chile é um país foi sempre um país de partidos fortes, mas nunca teve uma crise política como a de agora, né? Onde a política está em questão, a política mesmo. Mas eu acho que algo que também é bem presente na nossa história política, no caso da esquerda, é o pluralismo partidário. A noção, aqui no Partido Comunista, no Partido Socialista, mas principalmente no Partido Comunista, era de vanguarda compartilhada, nesse caso da classe operária. A aliança histórica entre socialistas e comunistas no Chile. Eu acho que qualquer projeto de futuro, politicamente, vai precisar de uma... Bom, a ideia de vanguarda está em questão, mas eu ainda reivindico, mas o que sim tenho certeza é que a ideia de compartilhada se mantém, né? Então não vai ser um partido. O estallido social mudou a paisagem política com a emergência dos partidos da Frente Ampla, que agora viraram um partido. E esse partido, esses partidos que agora virou este ano, se unificou, em pouco tempo chegaram à presidência da República, com alguém que vem do movimento estudantil, o Gabriel Boric. O problema foi que essa janela de oportunidade política se criou sem articulação política de um projeto comum. Porque a eleição, claro, ganhou a Frente Ampla na aliança com o Partido Comunista. Porém, este governo é um governo de duas coligações. Frente Ampla, Partido Comunista, antiga concertação. Que assim, não é uma crítica a que eles tenham se incorporados no governo, porque não se podia governar sem eles. É uma questão de realismo político. Mas isso parece mais uma ideia de adição, de somatória, como foi a negociação na Convenção Constitucional, e não uma articulação do projeto político que procura ser uma alternativa emancipadora, socialista, com todas as características feminista que hoje são necessárias de estabelecer. Não tem um projeto político comum, mas estão governando juntos. Isso tem data de vencimento, né? Quando acaba o governo. Não, perfeito. Agora, a pergunta que vale 1 milhão de pesos, acho que é a moeda chilena. Que é pouco, 1 milhão de pesos. Sim. Vamos transformar tudo em dólares, que é mais universal. É a seguinte: se nós estamos assistindo a uma espécie de colapso dos partidos tradicionais, pensando em termos de esquerda, comunistas, socialistas e congêneres, quem é que vai fazer o papel de articulador das demandas sociais? Porque há um problema na política que você sabe melhor do que eu, que é o problema de traduzir os movimentos sociais em termos políticos. Uhum. Ou seja, como que os movimentos sociais entrarão no Estado em sentido estrito, a ponto de poder comandar o país. Isso exige
alguns articuladores. Eu falei no partido, mas eu coloquei entre aspas, porque é muito difícil você imaginar, no mundo atual, que um único partido possa fazer isso. Mas alguns articuladores precisam aparecer. Uhum. E a vida moderna, a vida que nós vivemos, hipermoderna, digamos assim, ela parece estar dificultando muito o aparecimento desses articuladores. Tanto que a gente olha o mundo e assiste a várias vitórias eleitorais, a várias, eu estou exagerando um pouco, algumas importantes vitórias eleitorais na França, na Itália mesmo, né, no Reino Unido, na Inglaterra, mas a extrema-direita continua muito bem, obrigado. Ela não recua com esses avanços eleitorais. Provavelmente, essa é uma hipótese, porque esses avanços eleitorais não estão vindo em companhia de bons articuladores. Uhum. Bons aí é um julgamento de valor, mas você pode interpretar, quer dizer, de articuladores competentes. Né? Parece que o colapso dos partidos anda de mãos dadas com o colapso da política e com a falta de grandes dirigentes, de bons dirigentes, de estadistas. Não te parece que esse é um caminho que nós temos que explorar? Sim, eu, reconhecendo a crise que temos nos partidos políticos, no sistema de partidos, reconheço ao mesmo tempo que a saída só pode ser através do fortalecimento dos instrumentos partidários, né, e da criação de projetos políticos. E o Chile é um país bem sui generis em algumas coisas, porque mesmo tendo todo esse grave problema da relação entre política e sociedade, vai gerando opções de recomposição. E o processo constitucional foi mas que foi uma oportunidade perdida. E que nos fazem pensar que, se consideramos também que a direita, principalmente, o que está instalando como relato hegemônico, narrativa hegemônica do estallido social, que é a sua redução a uma expressão delictiva, o estallido delictual. E as legítimas demandas e questionamentos que o estallido liberou são apagadas, ficam embaixo do tapete. O Ortega y Gasset falava que toda realidade que é ignorada prepara a sua vingança. Eu acho que o que está acontecendo no Chile hoje, com uma direita que, além do mais, o que continua impedindo qualquer tipo de mudança, com um governo que não tem maioria parlamentar para poder avançar nas suas propostas, e porque muitas das suas propostas são inconstitucionais também, ou seja, era um governo que dependia da mudança da Constituição, o que deveria tender a aumentar esse divórcio entre política e sociedade e fazer o conjuro, não, para, com isso, de formas de descontentamento que se expressem apenas com explosões. Eu acho que uma saída, por um lado, é fortalecer os partidos, né, onde os partidos tradicionais têm um papel. A Frente Ampla implica uma renovação da política, mas o partido mais votado aqui do mundo progressista é o Partido Comunista. Na eleição no Conselho Constitucional foi o partido mais votado. Até antes da unificação da Frente Ampla, era o partido com mais militantes do país. Então, num contexto onde se está produzindo isso, o tipo de representação que significa o Partido Comunista é muito relevante. O Partido Socialista, por outro lado, é o partido mais importante do governo, porque dá mais governabilidade, que tem mais representação, mais número de pessoas eleitas. Junto com o fortalecimento dos partidos, eu acho que o Chile necessariamente tem que reconhecer que o conflito não é uma negação da democracia, que as mobilizações não é uma ameaça à democracia, como se tentou fazer crer
acreditar durante a transição democrática, mas que são expressões da democracia, porque permitem oxigenar a democracia, permitem que as demandas transitem por canais institucionais, mas no começo deste ano um senador comunista falou que o governo tinha que fazer era convocar a mobilização social para o avanço do seu programa de governo. Bom, a resposta da direita foi tem que ilegalizar o Partido Comunista por falar isso. Então, o que estão fazendo é negar a democracia. E isso, não? E o conjuro de novas explosões, eu acho que não necessariamente vão se expressar de modo progressista, e quem pode capitalizar isso são os projetos de extrema-direita. Por quê? Porque oferecem respostas fáceis a problemas complexos e procuram capitalizar as graves consequências nas biografias que provoca o neoliberalismo, que é a insegurança. Claro, hoje é a questão da segurança pública, mas é a segurança biográfica. No Chile, você se aposentar é um passaporte para a pobreza. O nível de endividamento das pessoas aqui, para o estallido, isso acontecia antes e depois, mas durante o estallido eram muito claras as expressões das pessoas dizendo: cara, eu vou para o supermercado e pago 12 vezes a comida. Eu pago em parcelas os medicamentos. Não podemos viver assim. As coisas têm que mudar. Bom, então, eu acho que a institucionalidade chilena está na disjuntiva de negar isso e aprofundar a descomposição política, ou tentar dar conta. E dar conta implica reconhecer a importância que tem os movimentos sociais, a mobilização, mas que a mudança tem que estar contemplada na instituição, e não a instituição ser pensada para negar a mudança. E que é um problema institucional que temos, que a ditadura criou um entramado normativo que faz muito improvável a mudança política. Porque tudo está proibido, né? Tudo vira inconstitucional aqui. Ou seja, nós temos um enorme desafio pela frente no Chile e no mundo todo, né? Que é precisamente esse problema de você valorizar os movimentos, valorizar as demandas transversais, as que sejam, e, ao mesmo tempo, articular politicamente tudo isso em termos de um projeto de país, de um projeto de sociedade, né? Quer dizer, pelo que eu entendi dessa nossa conversa, Alexis, nós temos que chegar em algum momento ao final dela, você é um otimista em relação ao futuro. Eu posso dizer isso ou eu estou exagerando um pouco? Porque eu só faço uma última observação. Eu concordo inteiramente com você de que é preciso fortalecer os partidos. Mas o fortalecimento dos partidos depende, antes de mais nada, dos próprios partidos. Ou eles se reformulam de maneira corajosa, inclusive mudando a sua cultura política, a sua linguagem, para poder dialogar com a sociedade, ou eles ficarão, digamos assim, como figuras meio indispensáveis, mas não relevantes no jogo político amplo. Quer dizer, eu, fazendo essa observação, me ponho não no terreno otimista ou pessimista, mas num terreno abertamente cautelar e reflexivo. Vamos ver o que os partidos fazem, porque o fortalecimento deles não depende dos intelectuais, dos acadêmicos ou dos governantes de plantão, nem mesmo da população. Os próprios partidos terão que se reciclar. Não é isso? Como é que você vê esse cenário futuro para irmos fechando aqui a nossa conversa? Bom, eu, em geral, eu sou muito otimista, mas hoje estou um pouco mais pessimista porque o que está acontecendo no Chile me parece muito perigoso, né? Porque essa negação, essa dupla negação,
comemoramos 50 anos, lembramos, né? Comemoramos 50 anos do golpe de Estado, e as posições negacionistas foram muito mais fortes que 10 anos atrás. Essa mesma direita que está instalando a ideia de que o estallido social foi só delinquência, né? Só baderna. E eu acho que isso é muito perigoso. É muito perigoso porque nada do que foi questionado com o estallido foi resolvido. Nada mudou realmente, né? Claro, conseguimos um governo progressista, mas um governo que está com as mãos atadas, né? Não consegue fazer as coisas pelas limitações institucionais. Uma constituição que vem da ditadura, que busca impedir a mudança. E isso, se não fazemos, não tomamos as medidas hoje, o que vai provocar é que a descomposição vai ser ainda mais forte. E, só para fechar, que é o papel da direita nisso, né? O Pablo Stefanoni, que é um intelectual argentino, publicou um livro em espanhol muito interessante que se chama Virou Rebelde à Direita. E é que o que ele mostra é que, bom, a direita está capitalizando os problemas que está gerando o neoliberalismo, só que a resposta é mais neoliberalismo. Porém, eles estão muito mais fortes na capacidade para questionar a ordem existente, mesmo eles pedindo mais ordem, e disputando a ideia de futuro. E a esquerda, nas últimas décadas, eu acho principalmente pelo efeito da terceira via, do terceirismo, acho que renunciou a imaginar futuro, a propor imagens concretas do que implica uma mudança da sociedade. Não? Essa ideia de que é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E acho que a tarefa é justamente como conciliamos a luta por evitar o fim do mundo, ou adiar o fim do mundo, como diz o Krenak, e como chegamos ao fim do mês, né? Para que o salário consiga chegar também para o fim do mês. Ou seja, a luta material e a luta pelos desafios do nosso tempo. A esquerda, como você falou no começo, a esquerda sempre foi rica em oferecer imagem de futuro, e hoje acho que estamos um pouco em dívida com isso e temos que saldar essa dívida. Alexis Cortés, muitas gracias pela sua participação, te agradeço muito, acho que foi um diálogo bastante esclarecedor, não só da situação chilena, mas, sobretudo, da situação das esquerdas do mundo atual, porque o problema seguramente não é só do Chile, nem só do Brasil, mas ele é um problema que está posto na nova ordem capitalista que se espalhou pelo mundo e que nos desafia a todos. Te agradeço muito pela presença e espero que a gente possa continuar essa reflexão daqui para frente. Muito obrigado, Marco Aurélio, e também muito obrigado ao Instituto e ao Ateliê de Humanidades pelo convite. O programa Diálogos termina por aqui. Espero que vocês possam continuar nos acompanhando nas semanas subsequentes. Até mais ver. Um abraço.